Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais uma live aqui no Rotulagem. Deixa eu colocar aqui o assunto. Então, eu vou falar 5 habilidades essenciais para os profissionais de rotulagem. Então tá aqui. Pronto, comentário fixado. Então é isso, gente. Eu vou falar 5 habilidades essenciais para os profissionais de rotulagem. Quer dizer que precisa ter só essas 5 habilidades? Não. Quer dizer que se você não tem essas habilidades, você não pode nunca trabalhar com rotulagem? Também não. Mas eu vou falar aqui 5 habilidades que eu acho essenciais e que, assim, se você tiver elas, se você desenvolver elas, com certeza a sua vida com rotulagem vai ficar muito mais fácil e muito melhor, e você vai conseguir de uma forma melhor e mais eficiente fazer rótulos corretos e se sentir seguro com isso. Porque, afinal de contas, eu acredito que seja o que todos nós, profissionais de rotulagem, queremos, não é mesmo? Fazer rótulos corretos e não ficar naquela dúvida. Ai, será que eu fiz certo? Ai, será que tá certo? Ai, será que eu vou tomar uma multa? Será que vai vir a fiscalização? Onde será que eu acho aquela legislação? Aí fica se debatendo, não sabe achar informação. Então, estamos aqui para fazer rótulos corretos, tranquilíssimos, com segurança. Eu acredito que todo profissional de rotulagem queira isso, né? Não sei, teve gente que votou não lá. Eu acredito que sejam consumidores e não profissionais que não queiram fazer isso. Mas vamos lá. Gente, eu vou falar de habilidades, tá? Então, sendo muito bilíngue, é o que a gente chama de skills. São coisas que a gente consegue evoluir, a gente consegue desenvolver. Eu não vou falar coisas tipo caráter, ética, profissionalismo. Acho que isso já é mais uma coisa de personalidade, talvez, que é um pouquinho mais difícil de desenvolver. Então, eu vou falar de habilidades mesmo. Aquilo que se a gente não tem, a gente consegue ir atrás, desenvolver, ficar melhor. Se o nosso não é muito bom, a gente consegue fazer um curso, estudar e desenvolver isso na gente, tá? Então, separei aqui as 5, vou falar um pouquinho de cada uma delas e aí vocês vão me contando aí o que vocês acham também, tá? E é isso, bora começar. Então, a primeira não podia deixar de ser uma habilidade que a gente já tratou dela aqui, que é organização. Sim, gente, organização a gente consegue desenvolver, a gente consegue melhorar, e organização é essencial para trabalhar com rotulagem. Primeiro, o trabalho de rotulagem em si, ele exige várias etapas, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa saber do que a gente está falando, a gente precisa desenvolver de fato o rótulo, depois a gente precisa validar, daí esse rótulo vai para o mercado, aí às vezes precisa corrigir alguma coisa, até de marketing mesmo, que não ficou legal, não teve o resultado que a empresa queria. Então, um rótulo só exige várias etapas. E fazer um rótulo em si também exige várias legislações. Então, se a gente não se organiza, gente, um erro com certeza pode acontecer. Ou porque você vai deixar uma legislação de lado, ou porque você vai esquecer um detalhe, ou porque você tava ali uma confusão e aí escapou um detalhe, você não entendeu o que o seu cliente ou o que o seu chefe te pediu e acabou passando. Ou então, nós consultoras, às vezes temos vários clientes ao mesmo tempo e aí se a gente não tem uma organização, um deles fatalmente vai ficar na mão, a gente vai esquecer uma reunião, a gente vai esquecer um pedido do cliente que veio depois. Então, organização é essencial. Eu fiz uma live aqui falando só sobre organização, como eu me organizava para trabalhar. E também na semana da rotulagem, no workshop, no último que a gente fez,
eu mostrei 3 pilares que são essenciais para fazer um rótulo correto e eu acho que eles têm muito a ver com organização também, principalmente o mapa. Então, ter uma rotina, se organizar, fazer sempre as coisas do mesmo jeito, é meio caminho andado aí pra gente fazer um rótulo correto. E se sentir seguro com isso. Porque quando você tem tudo organizadinho, você tem essa segurança de que todas as etapas que você precisava passar, tudo que você precisava fazer, você fez, porque foi de forma organizada. Então, quando eu digo organização, é isso que eu tô querendo dizer. Por que ela é tão essencial? Porque é o que te ajuda a não esquecer nada importante, é o que te ajuda a se guiar ali pelo nosso trabalho, que é tão detalhista, que é tão cheio de legislações e de pedidos, que para se desorganizar e esquecer alguma coisa é fácil. E isso é uma habilidade que a gente consegue desenvolver, gente. Então, primeiro a gente precisa querer ser uma pessoa mais organizada. E aí, a gente pode buscar ferramentas que vão tornar essa organização mais fácil. Então, aqui na live mesmo de organização, quem estava aqui pôde ver que eu sou totalmente do papel. Então, eu preciso escrever para me organizar. Então, eu tenho um caderno para cada assunto, eu tenho um planner onde eu programo a minha semana inteira, onde eu marco todos os meus compromissos para não ficar horário junto ou marcar 2 compromissos na mesma hora, para eu ter uma visão ampla do que eu preciso fazer. Então eu uso muito cores também, porque eu sei o que o verde significa, o que o roxo significa, o que o rosa significa, o laranja, o azul. Então eu bato o olho, eu sou muito visual, então eu bato o olho, eu já sei ali o que tá acontecendo no meu dia, eu consigo me organizar. E, gente, assim, pra mim, desanda totalmente o meu trabalho se eu não tô organizada. Então, por exemplo, eu tinha me programado para fazer hoje à tarde o rótulo de um cliente que eu tinha falado para ele que eu ia dar o retorno hoje. Aí o meu dia desandou inteiro, porque começou a acontecer várias coisas que eu não tinha previsto e eu me desorganizei. Então, assim, a minha cabeça não estava organizada, porque isso eu vou falar mais depois. Eu vou comentar essa história depois, na hora que eu falar dessa outra coisa. Então, é isso. A organização é essencial pra gente trabalhar com rotulagem. Então, assim, uma pessoa desorganizada, tanto com os compromissos, quanto com a rotulagem em si, a chance dela cometer erro é muito maior, Olha, eu tô vendo um monte de gente aqui falando que veio do Telegram. Que legal, gente. Fico feliz que vocês estejam lá. Inclusive, recentemente fiz uma pesquisa lá no Telegram e fiquei feliz em saber que vocês estão gostando do conteúdo de lá. A Mel falou que também é totalmente do papel e tem uma caderneta para cada assunto. Eu sou totalmente assim também. A outra habilidade que eu acho essencial, deixa eu ver que eu anotei para não esquecer, é a persuasão. Gente, então eu acho que todos os profissionais de rotulagem precisam ser persuasivos. Porque a gente precisa fazer o outro, seja o pessoal do marketing, seja o nosso cliente ou o nosso chefe, entender o que a gente tá falando. Porque assim, tem 2 vertentes, né? O que a gente fala e o que o outro entende. Então são 2 coisas totalmente diferentes. E quantas vezes, gente, a gente já não ouviu: ah, mas o fulano de tal faz, ah, mas o concorrente faz, ah, mas a marca grande faz, ah, mas isso aqui é marketing, isso aqui vai vender, ah, não, onde tá escrito isso? Quem falou isso? Não tem uma brecha, não tem não sei o que lá. Porque, gente, qualquer coisa, qual que é a nossa função? Falar e fazer o que tá na legislação de rotulagem, né? O que tá na RDC, na portaria, na instrução normativa, que regulamenta a rotulagem de alimentos aqui no Brasil, ou no Mercosul, ou no exterior, né? Se forem legislações de lá. E aí, muitas vezes, o que está escrito na legislação não é exatamente o que as outras pessoas querem colocar no rótulo, não é mesmo? Então, a gente fica ouvindo esse monte de coisa de, não, mas não sei quem faz, o concorrente faz, a marca grande faz, mas eu sempre fiz assim e nunca tive problema, mas o marketing quer, mas assim vai vender mais, mas não sei o que, não sei o que. E aí, gente, é onde entra a nossa persuasão. Então, assim, eu confesso
que eu não gosto de trabalhar com projetos onde no fim a pessoa quer fazer só o que ela quer e o que eu tô ali falando, que é o certo, que eu estudei, que eu pesquisei e que é o meu trabalho, que é a minha expertise, basicamente não conta, né? Porque no fim você vai lá e fala tudo que você quer, tudo que você quer não, tudo que deve ser, e a pessoa não quer nada daquilo, ela quer fazer o que ela quer fazer. Então, eu não gosto. Tem profissional que não liga, que fala, ah, tá bom, é isso, se você não quer fazer, tá bom. Eu não gosto, porque assim, eu sei que vai ficar errado. E aí vai ser mais um rótulo errado, que eu poderia ter corrigido. E aí é um consumidor que vai ser lesado, é a empresa que vai ser lesada mais lá pra frente. Então, gente, a persuasão, ela é isso. É você fazer a pessoa entender o que tá falando e persuadir ela a fazer o que você tá falando. Persuasão é muito diferente de manipulação, tá? Então você ser persuasivo não é você ser manipulador, mas é você ter jeitos, técnicas, existem até cursos para você ser mais persuasivo, para as pessoas entenderem o que você está falando e para você conseguir com que elas considerem fazer o que você quer que elas façam, que é o certo no final. Então, assim, isso vai muito de entender as pessoas que você trabalha, porque se o interesse final do seu chefe, ou sei lá, do outro setor que vai mandar, do marketing do seu cliente, é só vender muito mais, não vai adiantar você falar que isso pode dar multa, isso pode fazer recolhimento de embalagem, porque ele não tá ligando, ele quer vender. E aí talvez a hora que ele for pesar as consequências, ele acha que vender é muito melhor do que e depois pagar a multa, e para ele vai compensar. Isso acontece, gente, isso é uma técnica inclusive, tá? Avaliação de risco aí de marketing. Mas você não quer isso, né? Porque no fim você não quer que as pessoas olhem para o seu trabalho, para tudo que você estudou, para todo o conhecimento que você tem e falem, tanto faz, porque se vier uma multa eu pago, eu tenho dinheiro para isso. Então, não é assim que você vai conseguir persuadir ele. Às vezes, você dá outras alternativas que vão ser tão legais quanto para vender, que o marketing vai conseguir trabalhar e pegar nesse viés da venda, mas levando para uma rotulagem correta, é o que vai funcionar. Ou é totalmente o contrário, o cliente ele não tá fazendo isso por marketing, ele tá fazendo porque todo mundo faz, ele nem sabe o que é e ele não tá ligando pro que você tá falando, porque ele quer fazer daquele jeito. E aí você vai e fala, olha, isso já gerou multas em outras empresas, olha só o tamanho dessa multa, de milhões, de milhares de reais, enfim, você não vai querer tomar essa multa, vai ser um prejuízo. Ou então você pode ter que recolher todas as suas embalagens e descartar, ou então você vai ter que gastar muito mais com etiqueta para corrigir depois e tal. E aí é isso que vai assustar ele e que vai fazer ele perceber a dimensão e a importância do nosso trabalho. Então, a gente sempre tem que ter essa coisa da persuasão, de saber conversar, de saber argumentar principalmente, de ter embasamento, de mostrar na legislação, se for o caso, de explicar a legislação, de mostrar casos que já aconteceram, enfim, daí existem 1000 coisas que a gente pode fazer, mas um profissional de rotulagem tem sempre que estar preparado, né, para persuadir o próximo, que nem sempre vai gostar muito do que está escrito ali na legislação e o que é de fato correto de se fazer, né? Vamos ver. A Mel falou, meu chefe é assim, ele fala, mas o coleguinha concorrente faz porque eu não posso fazer. Eu respondo, tá na legislação, se você quer ser multado, eu mostro os valores da multa e ele muda de ideia. Muda de ideia rapidinho, é isso, ó. Então a Mel já achou como persuadir o chefe dela, ela já encontrou ali o caminho de conseguir fazer com que ele enxergue que tá errado e que não é um caminho legal de se seguir e dê valor ao conhecimento dela e a tudo que ela tá dizendo, né? A Fernanda falou, sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. É a frase que eu mais ouço nas minhas fiscalizações.
Então, mas daí ele tá passando por uma fiscalização, ou seja, acabou de acontecer alguma coisa, né, Fernanda? Então, tipo assim, talvez porque você não tenha sido fiscalizado corretamente até agora, mas agora eu estou aqui te mostrando que isso aqui está errado. Mas mesmo assim, Fer, você que é fiscal e tal, também precisa dessa persuasão, né? E principalmente do conhecimento, porque a gente vê aqui muitos casos de fiscais que mal sabem orientar os clientes não nesse caso, mas a indústria, quem tá lá sendo fiscalizado. E aí também acaba falando um monte de informação errada ou informação que não faz muito sentido e aí perde até a credibilidade, né? Então, você como fiscal precisa ter muito conhecimento e também persuasão para mostrar para quem está sendo fiscalizado que aquilo realmente está errado e quais as consequências que ele pode sofrer e que, tipo assim, ele tem que fazer certo. Não existe outra opção, tem que fazer certo. A Carol falou, Aline, você poderia dar alguns exemplos de outras formas que o marketing pode usar algumas informações? Acho essa parte de sugerir algo o mais complicado, pois em alimentos quase nada pode. Na verdade, eu não acho não, Carol, que quase nada pode. Eu acho que muita coisa pode. Você só tem que ter um pouco de bom senso, né? Que é uma coisa bem assim subjetiva, mas precisa ter um pouco de bom senso, de criatividade e um domínio bem grande das legislações. Porque quando você tem tudo isso, você tem um domínio grande das legislações, é como se você já tivesse um banco de dados na sua cabeça, né? Então, assim, vem fácil ou outras alternativas que cabem ali naquele produto. Então, vou te dar um exemplo. Eu tô trabalhando atualmente com um produto que ele é basicamente frutas e vegetais, assim, mas é em pó. E aí, beleza, é a forma que o cliente quer comercializar, ele tem lá os motivos dele e tudo bem. Aí ele queria encher de alegações do tipo 100% natural, fonte de saúde, super saudável e não sei o que. E aí eu falei pra ele, olha, não vai dar essas alegações aqui, nenhuma delas. E ele, ai não, mas se ela não puder falar isso, não sei o que lá, blá 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 blá, vai acabar com o meu produto, não tem nem por que eu lançar, porque, enfim. E aí me veio na cabeça assim, poxa, já é um pó, ele já queria comercializar em cápsula, alguma coisa assim. Aí eu falei, por que você não vende como suplemento? Vamos fazer uma análise aí, ver o tanto de vitaminas que tem, ver se a gente adiciona alguma vitamina e vende como suplemento de vitaminas. Pronto. Aí você vai poder usar as alegações lá permitidas para suplemento, você vende como suplemento, que é uma coisa tipo, ó, meu Deus, suplemento, é totalmente voltado pro nicho dele, e aí ele, nossa, vamos... Então, tipo assim, só que por que eu consegui ter essa ideia de falar de suplementos? Porque eu conheço a legislação de suplementos. Então, eu bati o olho no produto dele, vi qual que era, o que ele queria, tem uma legislação de suplementos aqui, pronto. Às vezes uma INC resolve. Às vezes ele tá querendo falar zero tudo, zero carboidrato, zero não sei o que. Aí você fala, não, calma, vamos usar a INC aqui da forma... Ó, dá pra você falar sem adição de açúcares, dá pra você falar baixo em calorias, dá pra você falar isso. Que são são alegações permitidas. Então ele não precisa falar 100% natural. Às vezes ele pode falar fonte de vitaminas, que é uma coisa muito boa também. Então... é isso, para você ter essas sacadas rápidas de como inverter o papel, de como propor outras situações ali para o alimento, você tem que ter um domínio grande da legislação, você tem que saber do que você está falando e com o que você trabalha para ter essas sacadas rápidas de como trazer isso pro cliente, para ele ficar feliz e não fazer uma coisa errada. Então, é bem isso. A Fernanda falou, aí eu falo que se ele tiver processo de um cliente, funcionário ou fiscalização, além da multa, o fato do nome estabelecimento ficar marcado negativamente por muito tempo. É isso. Mas é que às vezes a gente não consegue pegar, a gente não consegue persuadir pelo bolso, entendeu? Muitas vezes sim, porque quem que quer tomar uma multa milionária? Acho que ninguém, né? Quem quer ser processado por cliente, por ter omitido uma informação, por fraude, por induzir o consumidor ao erro, ninguém, né? Porque é isso que você falou, além de ter que pagar o dinheiro, ainda seu nome fica marcado na indústria.
Mas às vezes não é por aí que a gente vai pegar. Então tem que ter, assim, esse jogo de cintura, entender com quem você tá falando e quais armas você pode usar ali pra persuadir ele pra vir pro seu lado. A Elaine falou, meu chefe também usa esse termo. Todo mundo faz assim porque eu também não posso fazer. E eu digo que está na legislação e ele fala, vou falar com o prefeito. Então, aí você tem que contar pra ele que as legislações não são municipais e que eu acho que o prefeito da sua cidade não tem muita influência lá na Anvisa ou no mapa, né? Então, assim, não vai conseguir mudar as legislações, vai continuar errado. Ai, gente, é pra acabar, né? A Cris falou, aquele rótulo que te passei, tive que fazer essa alteração, do 0 adição de açúcares para baixo em açúcares. Olha a linha aí, gente. Ah lá, a Cris, aluna do Vida de Rotulagem, dominou totalmente o assunto de informação nutricional complementar, né? INC. Gente, a Cris, quando ela tava começando o Vida de Rotulagem, ela tava mais perdida que segue em tiroteio com essa granola dela. E olha só o efeito do Vida de Rotulagem aqui, puxando sardinha pro meu lado, diga-se de passagem. Mas, gente, ter essas sacadas de tipo, ai, não dá pra colocar 0 adição de açúcares, mas dá pra colocar baixo em açúcares. Ai, não dá pra colocar 0 calorias, mas dá pra colocar sem adição de açúcares. Não dá pra colocar, sei lá, sem adição de açúcares, mas ele é 0 gorduras trans. Então, tem que ter esse conhecimento pra ir fazendo essas jogadinhas. A Carol falou, INC ajuda muito, mas geralmente querem usar saboroso, gostoso, delicioso. Ai, não pode. Depende de como você usa também, Carol. Essa questão do saboroso, gostoso, delicioso, se você colocar só isso, dependendo do contexto, dá pra você usar assim. É o que eu tô te falando, tem que ter um domínio grande das legislações pra você saber bem se você não tá infringindo nenhuma, né? Mas tem sim, a gente sempre consegue dar um jeitinho ali de achar um jeito de estar certo e agradar o cliente. Outro caso que aconteceu também dessa questão de trazer novas opções, e aí eu posso até entrar na próxima habilidade que junto com a persuasão é muito importante também, que é o comprometimento com a rotulagem. Então, assim, você tem que ser comprometido com a rotulagem para ser um bom profissional. Porque senão você não vai estudar, você não vai se atualizar, você vai ser aquele profissional que copia do concorrente e tudo bem. Você vai ser aquele profissional que não sabe o que está fazendo, que vai fazendo só seguindo a onda ali, que segue o fluxo e vai fazendo. É aquele profissional que não sabe argumentar, aquele profissional que não sabe explicar o porquê que tem que ser assim ou o porquê que não pode ser assim, porque é um profissional que não está comprometido com a rotulagem. E comprometimento é extremamente importante para ser um bom profissional, gente. E assim, não sei mais o que eu posso falar. Tem que ser comprometido. Tem que ser comprometido. Porque só assim você vai levar a sério. Só se você for comprometido que todas essas outras habilidades que eu vou falar aqui, a organização, a persuasão e as outras duas que eu vou falar depois, vão fazer sentido. Porque se você não for comprometido, você nem vai ligar pra elas. E tudo que você fizer vai ser de qualquer jeito. E aí você vai ser esse profissional mediano que vive fazendo rótulo errado, que se alguém te pergunta alguma coisa em relação ao rótulo que você mesmo fez, você não sabe explicar. Ou então, se você aprende a fazer o seu produto. Então, eu sei fazer iogurte. E aí, a minha rotulagem sobre iogurte é bem ok. Eu sei fazer, ela tá certinha. Mas se muda de iogurte pra bebida láctea, já não sei fazer mais. Porque eu só sei fazer iogurte. Porque eu só aprendi a fazer iogurte e não sei de onde veio. Eu só sei que esse rótulo que eu tenho que fazer é assim. Se mudou uma coisinha, eu não sei fazer mais. Então, tem que ser comprometido. E quando você é comprometido, você consegue se organizar e você quer se organizar porque você quer fazer um trabalho bom. Você consegue persuadir porque é do seu interesse que o rótulo saia correto, porque você é comprometido com a rotulagem. E aí, você também quer ajudar o seu cliente porque você quer que o rótulo saia certo. E aí é a história que eu ia contar, que eu tenho um outro cliente também,
que eu tô trabalhando nesse momento, que ele fez como se fosse uma bebida em pó. É como se fosse um suquinho de fruta em pó, um refresco em pó, mas era só fruta mesmo. Então, assim, não era um refresco, era só fruta em pó, que o objetivo é que você misturasse ali com água, ou com água com gás, ou adoçasse ou não, para fazer uma bebida. Então, era um pó para o preparo de bebida. E aí eu falei pra ele, olha, tudo bem e tal, mas assim, você vai precisar ter um registro no mapa, porque é uma bebida, e bebida precisa de registro, é regulamentada pelo mapa, não é pela Anvisa, isso aqui é uma bebida de fruta, vamos ver se a gente vai encaixar como suco, como, sei lá, vamos ver aqui onde a gente vai classificar ela, mas é uma bebida, né? O objetivo dela é se tornar uma bebida, assim como o refresco em pó é uma bebida, esse produto era uma bebida. Aí ele falou assim... Ah, não vou registrar no mapa. Me falaram que isso aqui era Anvisa, que a Anvisa não precisa de registro. Eu falei, olha, realmente, se a gente pensar que isso aqui é uma fruta em pó, seria Anvisa, mas não é, né? Tipo, não é uma fruta em pó, é um suco em pó. Vai virar um suco. E ele, não quero registrar, não vou registrar, não vou correr atrás disso, eu preciso pôr esse produto no mercado. Eu falei assim, olha... Então, não vamos vender ele como bebida, vamos vender ele como alimento, né? Como? A gente rotula ele todo como alimento e aí você vai ter que dar instruções de preparo e modos de usar esse produto e aí a gente não fala que é só para misturar com água ou com água com gás ou enfim lá, com bebidas. A gente fala que esse produto pode ser misturado, por exemplo, num iogurte, pode ser colocado numa panqueca, a gente dá essas opções de alimento. Então é só uma fruta em pó pra você usar do jeito que você quiser. Tipo, se você quiser colocar em água e beber ela, opção sua. Se você quiser colocar num iogurte pra saborizar, opção sua. E aí a gente transformou o que era uma bebida em um alimento. Então isso é o quê? Comprometimento. É você querer resolver o problema. Então eu fui atrás pra saber se isso realmente ia ser classificado como uma bebida, e seria, e se com essas outras opções a gente poderia classificar como alimentos, e poderia. E então, comprometimento, né? Correr atrás, tentar resolver, se interessar, se envolver, se comprometer de fato a fazer o seu trabalho bem, a fazer o seu trabalho de forma correta e dessa forma, persuadir as pessoas a também acreditarem em você, colarem em você, vir junto com você para fazer rótulos corretos. É isso. O que mais vocês estão falando? Então, a Carol falou... Então, a Anvisa já mandou uma exigência para um produto... Ai, gente, eu tô de branca, a legenda é branca. A legenda não, o negócio é branco, eu preciso ficar me mexendo para conseguir ler. A Anvisa já mandou uma exigência para um produto com essas informações de acordo com a 259. Dizem que não tem como provar, mas isso eu não concordo. Então, Carol, mas é aí mesmo que você tem que pegar uma forma de provar. Então é por isso que você não pode jogar só saboroso ou o mais cremoso. O mais cremoso relacionado a quê? A quem? Ele é mais cremoso que o quê? Você não tem como provar, você não comparou com ninguém. Ai, muito gostoso. Muito gostoso pra quem? Aonde? Quem disse? Como você vai provar que é muito gostoso? Então, pega essa dica aí que a Anvisa te deu que você consegue provar. Você consegue provar. Por isso que eu falei que tem jeitos e jeitos de escrever. E é por isso que dominar a legislação te ajuda nessa. Renata perguntou, você tem sócios? Eu tenho uma sócia, mas não para a consultoria. Eu tenho uma sócia no Vida de Rotulagem. Ela cuida mais da parte técnica, administrativa e tal, e eu cuido de toda a parte do conteúdo, alunos e tudo. Então, só tenho sócia só com o Vida de Rotulagem. Na consultoria sou só eu mesma. É por isso que eu tava falando que minha rotina é uma loucura, né, gente? Eu tenho que dar conta de mais de 250 alunos, de postar aqui no Rotulagem, de fazer live, de cuidar dos meus clientes da consultoria, de cuidar dos meus clientes da mentoria, de produzir conteúdo pra cá, de falar com vocês. A hora que eu vou ver são 7 horas da noite, eu tô morrendo de fome e aí eu vou almoçar. Ai, mas eu adoro. Não reclamo, não.
O Jonas, que eu já... Gente, vou falar uma coisa, um adendo, que não tem nada a ver com isso aqui. O Jonas é um seguidor dinossauro aqui do Rotulagem. E ele inventou agora de ficar trocando a foto do perfil dele. Gente, vocês trocam a foto do perfil, eu não consigo identificar vocês facilmente. Aí o Jonas foi falar comigo hoje, mandei um áudio pra ele. Falei, Jonas, para de trocar a foto do seu perfil, que daí eu não sei que é você. Aí eu tenho que ler o contexto das nossas conversas pra eu lembrar que é você. O Jonas falou, usando a INC, eu mudei o rótulo de sem açúcar para sem adição de açúcares. É isso, gente. Conhecimento é liberdade. Eu falo isso aqui sempre. Aliás, faz tempo que eu não falo isso. Mas, gente, entendam, conhecimento é liberdade. Então, quando você tem um conhecimento ostensivo, um conhecimento profundo, um conhecimento de verdade, quando você tem a base formada e o seu conhecimento vai crescendo em cima disso, você tem liberdade pra fazer o rótulo, você não fica se debatendo, você não fica, tipo, desesperado, ai, que legislação que é, como que eu vou resolver isso? Tá tudo dentro de você. É igual eu sempre falo, é igual dirigir, sabe? Rotulagem é igual dirigir, gente. Quando a gente começa a dirigir, eu pelo menos ficava em pânico, falava, meu Deus, mas eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que olhar nos espelhinhos do lado, eu tenho que trocar de marcha, eu tenho 3 coisas ali pra eu pisar, qual que eu piso, aí tem que pisar em 2 juntos, aí tem o tempo, aí dá a seta, aí liga o farol, aí olha se tem pedestre, se tem cachorro, se tem gato, se tá vindo carro de aqui, carro daqui, carro atrás, carro na frente, faz baliza. Eu não gostava de passar em rotatória, gente, eu tinha agonia de passar em rotatória, porque eu não sabia muito bem a distância. Hoje é natural, você não precisa pensar muito pra dirigir, né? Você precisa prestar atenção e tal. Mas rotulagem é igual, gente. No começo é tipo, meu Deus, um monte de legislação, não sei onde tá, o que eu vou fazer, Conforme você vai se comprometendo, conforme você vai se organizando, conforme você vai estudando, conforme você vai formando essa base de conhecimento, se aprofundando no conhecimento de rotulagem, colocando tudo isso em prática, vai se tornando algo natural, vai se tornando a sua carreira, a sua profissão, a sua vida. Tanto que meu curso chama Vida de Rotulagem. E aí tudo isso vai fazendo sentido, vai se tornando mais natural, tá? E aí você consegue ter essas sacadinhas rápidas de trocar algo errado por algo certo. A Carol falou, sim, tem que saber explicar, pois a vigilância já questionou alguns clientes e se não soubesse explicar, teria dado problema. Eu já contei aqui que isso aconteceu com um cliente meu. Eu fiz a rotulagem e aí um tempinho, tipo assim, logo depois, sei lá, 2 meses depois que já tava entregue o trabalho, ela já tinha feito as embalagens, já estava no mercado, ela passou por uma fiscalização. Não foi uma fiscalização só dela, mas foram em um ponto de venda dela e recolheram todos os produtos lá. E aí a vigilância foi batendo de empresa em empresa e questionando coisas que estavam errado, multando, notificando, tiraram o produto de circulação e falaram que ela tinha uma alegação errada no rótulo dela. E aí falaram, não, tá errado, segundo a legislação tal. E ela me ligou desesperada, tipo assim, Aline, você acabou de fazer essa rotulagem, a gente acabou de conferir, você validou tudo e não sei o que, e tipo, estão falando que tá errado, nananã. Eu falei, qual foi o argumento dado? Ela me falou, não, falou que lá na legislação tal tá escrito isso, então não podia ter o que tinha lá. Daí eu falei, tá, você vai fazer assim. Você vai falar que essa alegação tá na legislação tal, no artigo tal, que diz tal coisa, e que você entende dessa forma que está correto. E aí você espera pra ver o que ele vai argumentar. Aí ela foi lá, pegou a legislação, o artigo que eu falei, tudo certinho, falou exatamente o que eu falei. E aí a fiscal falou, é verdade, não, você tem razão, então tá certo. Então, gente, de novo aqui, ó. Conhecimento, persuasão, saber falar, saber explicar. Mas você só vai conseguir desenvolver essas habilidades, gente, se tiver conhecimento, tá? Então, assim, é que conhecimento não é uma habilidade. Conhecimento é algo que você precisa ter, que você precisa construir, que você precisa ir atrás, né? Precisa estudar, conhecer as legislações e tal. Mas... então tem que ter, e aí você vai desenvolvendo essas outras habilidades que facilitam muito o trabalho. Jonas falou algo simples, mas que muda o significado da informação. Totalmente. A Mel falou, ser comprometida é igual ter conhecimento sobre aquilo que está fazendo, ter segurança e responsabilidade em fazer rótulo e sair da zona de conforto. Mel,
Perfeito, perfeito. É isso. Carol falou, facilitou para o cliente, muito legal. Gente, é parte do nosso trabalho também, né? A gente tem que falar o que tá certo, mas não pode falar, é isso aí que tem que fazer, faz aí. Não, tem que ir procurando formas, e procurando legislações, e procurando jeitos de fazer tudo certinho e também de fazer o que o cliente quer, né? Então tem que ficar ali, a gente é o meio termo do sanduíche. De um lado as legislações, do outro lado o cliente, e a gente aqui, ó. Tentando fazer um bom recheio. Ai, meu Deus. Aline, poderia falar só um pouquinho de como é o mercado de trabalho? Tô cada vez mais me apaixonando por essa área. Ai, sunflowers. Sunflowers? É isso? Fico feliz que você esteja se apaixonando por essa área. Mas vou te falar uma coisa. Rotulagem é uma área, primeiro, muito importante. Segundo, poucos profissionais dominam e conhecem de verdade. Então, assim, você ter esse conhecimento de forma ostensiva, profunda, uma base boa, enfim, ter um conhecimento de verdade, não só superficial, faz muita diferença, tá? Isso é realmente uma diferença muito grande no mercado. E tem como você trabalhar de várias formas. Tem como você ser consultora, tem como você trabalhar como P&D e ter esse conhecimento dentro da indústria, na qualidade e ter esse conhecimento, em regulatórios e ter esse conhecimento. Tem como você ser RT de algum lugar e é preciso ter esse conhecimento. Então tem várias formas mesmo de você trabalhar com rotulagem dentro da indústria de alimentos ou até em serviço de alimentação, supermercado, restaurante também precisa de rotulagem muitas vezes. Então tem uma área grande, aí tem um campo grande. Campo grande. Daqui a algumas semanas eu vou trazer algumas convidadas especiais aqui para conversar com vocês e vai ser bem sobre isso, sobre o mercado de trabalho mesmo. Falar sobre consultoria, falar sobre RT, falar sobre tudo isso, sobre o mercado de trabalho mesmo, como é a atuação do profissional de rotulagem no mercado de trabalho, tá? Então acho que vai ser bem legal, fiquem de olho e não percam essas lives. Plantas perguntou quais seriam os cuidados em relação à rotulagem de produtos de jardinagem. Plantas, não sei. Aqui a gente fala de alimentos. A Fernanda falou, contra fatos não há argumentos. Era o slogan de uma loja em Curitiba. Mas de fato, né? Contra fatos não há argumentos. Para elaborar rótulo é necessário ter registro no Conselho Regional ou apenas uma formação na área basta? Formação na área e muito conhecimento em rotulagem, mas depende de qual Conselho Regional você está falando. Conselho Regional de Nutrição eu acredito que precise, Conselho Regional de Engenharia não precisa. Depende, se você for ser RT precisa. Depende. Qualidade falou, você é uma graça. Obrigada! Parabéns pelo trabalho que realiza, sempre indico você. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada. Gente, próximo então, os próximos 2, na verdade, que faltam. Então, nossa, meu filtro ficou todo doido. Então, primeiro, organização, muito importante. Inclusive, já fizemos uma live aqui só sobre isso. Persuasão, muito importante também. Comprometimento, muito importante também. E aí, gente, pra finalizar, eu vou falar de 2 juntos, que é atenção e foco. Se a gente tá fazendo rótulo, se a gente tá corrigindo rótulo, se a gente tá validando rótulo, se a gente tá em discussão de um produto novo e falando do rótulo e a gente não tiver atenção do que tá acontecendo, de qual é o produto, quais legislações a gente vai precisar usar, não vai dar certo. Erro na certa, erro na certa. Como eu falei, né, gente, trabalhar com rotulagem exige uma série de coisinhas, várias legislações, vários conhecimentos, precisa entender do produto, precisa entender das matérias-primas, precisa entender qual é o objetivo daquele produto no mercado, o que o marketing quer, o que a diretoria quer, o que o P&D pensou, o que a qualidade fez, o que a produção fez. Então,
É como se trabalhar com rótulo fosse mesmo o coração da operação ali. A gente precisa estar ligado e em contato com todas as áreas para entender bem do produto, dos ingredientes, dos objetivos daquele produto, para conseguir traduzir e colocar tudo isso em um rótulo de forma correta. Então, a hora que a gente está fazendo tudo isso, é preciso ter muita atenção, gente. É preciso ter muita atenção e muito foco. Então, assim, eu sei que o dia a dia da maioria, principalmente de quem tá dentro da indústria, é uma loucura. A gente precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tá lá trabalhando, aí vem um colega de trabalho, pergunta uma coisa, aí o telefone toca, aí te chamam em outra área pra resolver outra coisa. Aí você tá fazendo o rótulo A, alguém vem te perguntar do rótulo B, daí você já para tudo do rótulo A, já pensa no rótulo B, a hora que você volta pro rótulo A, você já não lembra o que você tá fazendo. Então, assim, a gente precisa ter muita atenção e muito foco. E esse era um problema que eu tinha até muito recentemente. Porque assim, como eu disse, eu trabalho em várias vertentes com rotulagem. Então, eu tenho o Instagram, tenho as redes sociais, tenho os alunos do Vida de Rotulagem, tenho o Vida de Rotulagem, que tá sempre em constante aperfeiçoamento. Eu tô sempre procurando coisas novas pra falar pros alunos, pra colocar lá aulas novas, bônus novos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no meu dia a dia sempre. E aí eu via que às vezes eu começava a fazer o rótulo de um cliente de consultoria, aí eu parava, respondia um aluno do Vida de Rotulagem, aí eu fazia uns stories, daí eu já ia pegar um café, aí um outro cliente já ligava, eu já falava com ele no telefone, eu já resolvia a vida desse cliente que tava no telefone, aí a hora que eu voltava aqui pro escritório eu já tava pensando no que eu tinha que fazer amanhã, e aí eu já via outro aluno do Vida de Rotulagem, já respondia, já fazia um post pro feed. Aí eu voltava aqui pro meu rótulo, já não lembrava mais onde estava a minha cabeça. Daí você já fica meio, deixa que eu vou fazer isso aqui depois, vai tomar outro café. Então eu tinha um problema muito grande com atenção e foco no que eu tava fazendo. Por mais que eu tivesse essa organização que eu sempre tive, então de eu ter todos os meus objetivos do dia aqui marcados, de ter os meus cadernos, de ter os meus calendários e tal... Por exemplo, aqui, ó. Hoje, eu tinha marcado aqui, né? Fora as outras coisas que aparecem. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas que eu listei no planner. Só que aí, beleza. Dentre essas 9 coisas, virava eu ia fazendo tudo meio que ao mesmo tempo, pega o que apareceu e vai fazendo, e aí das 9 você já coloca mais 5 aqui que você não escreveu, mas que aconteceram e tal. E aí isso tava dando muito errado, porque assim, você perde o fio da meada, você perde o pensamento que você tava. Então eu falei, eu abro as legislações que eu vou usar com aquele produto, já deixo tudo aqui, mas daí outro cliente liga, você já abre outras legislações aqui pra checar, pra falar pra ele e tal, já manda um e-mail, já abriu outras coisas. E aí, gente, olha, tava virando uma confusão. Eu sempre, no meu trabalho, eu entrego a validação depois, né? Então, assim, eu pegava muito erro meu mesmo na validação depois. Então, eu corrigia meus próprios erros. E aí eu vi que não tava rolando esse trabalho, multifunções, assim. Principalmente na hora de fazer, de corrigir ou de validar rótulo. Então, o que eu falei? O que eu fiz? Eu comecei a marcar eventos. Eu marco eventos comigo mesma. Por quê, gente? O nosso cérebro, a nossa cabeça, nós, seres humanos, já estamos, pré-programados a estarmos presentes e a darmos atenção para eventos. Tanto que, quando você precisa falar, sei lá, com o seu diretor, com o seu supervisor, ou com os seus funcionários e tal, e quando você vai falando um a um e meio que, gente, vem aqui falar um negócio, tá, ninguém presta atenção, né? Meio que, tá bom, tá, vai falando, vai andando, tal, fica aquela coisa meio no ar. Quando você marca uma reunião, aí tá todo mundo lá, aí tá todo mundo prestando atenção, aí tá todo mundo anotando, tá todo mundo ali com atenção, com o foco naquilo que você quer falar. Por quê? Porque reunião é um evento. E aí não precisa ser só na parte profissional, né?
Vocês já pararam pra pensar que às vezes a gente não consegue ficar 1 hora conversando com um amigo, que você já sai, já pega o celular, não sei o que, tá bom, tá, depois a gente se fala. Mas se você vai em um casamento, em um aniversário, aí você fica lá horas e horas ali, presente, porque é um evento. Isso acontece, gente, isso é tipo da nossa cabeça, a gente tá programado pra ser assim. Evento a gente presta atenção. Evento, enquanto ele durar, a gente tá ali prestando atenção e com foco naquilo. Então, eu comecei a marcar eventos comigo mesmo, como se eu marcasse reunião comigo, mas é tipo assim. Então, agora, nesse horário, tipo das 2 às 5, eu vou sentar e eu vou fazer esse rótulo. Então, tipo, das 2 às 5, eu não vou pensar em post de Instagram, eu não vou aparecer nos stories, eu não vou marcar uma live nesse meio do caminho, eu não vou responder aluno, eu não vou responder e-mail, eu não vou atender o celular, eu não vou falar com outro cliente. Das 2 às 5 é o evento tal, onde eu vou estar olhando para esse rótulo. Gente, funciona. Eu juro, funciona. Funciona. Então, assim, e aí o que eu ia contar que aconteceu hoje? Tô aqui com a minha programação, né? 9 coisinhas aqui listadas no planner para fazer hoje. Uma delas era um rótulo de um cliente de consultoria aí. E eu já tinha falado pra ele que eu ia responder ele, tipo, das coisas que ele tinha me perguntado ali do rótulo dele hoje. E aí o que aconteceu? O meu dia começou a dar uma desandada. Ele começou a não sair muito do jeito que eu planejei, sabe? E aí, gente, eu perdi totalmente a atenção e o foco nesse rótulo que eu precisava fazer. Porque surgiu um probleminha ali que ele ocupou a minha cabeça. E aí eu sabia que eu não ia estar com a atenção ali, eu não ia estar com foco ali naquele serviço de consultoria, naquele rótulo. Por mais que eu marcasse o evento, minha cabeça já tinha sido ocupada por outro evento. E aí eu mandei uma mensagem pro meu cliente, que é uma coisa que eu odeio fazer, gente. Eu odeio falar que eu não vou entregar um negócio quando eu tinha me comprometido a entregar. Mas aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, tudo bem se eu te retornar essas coisas que a gente conversou na quarta-feira, porque eu sei que amanhã eu também não vou ter esse tempo desse evento. Eu já tenho outros eventos pra amanhã. Então eu falei assim, tudo bem se eu te retornar na quarta-feira? E ele falou, não, tudo bem, pode ser, não tem problema nenhum. Eu falei, então tá, obrigada. Porque surgiram umas outras coisas aqui, e aí eu não ia dar tanta atenção devida pra ver bem isso que a gente precisa ver. Então, quarta-feira, tal hora, eu vou te entregar. E ele, não, tudo bem, tudo certo. Então é assim, gente, atenção e foco máximo. Porque, vamos supor, tô fazendo aqui um trabalho com uma polpa. E aí me liga o cliente da fruta em pó lá. São coisas similares, sabe? Apesar de serem produtos diferentes, são similares. Então, vai que você confunde a fruta e sai escrito outra fruta. Ou então você rotula a fruta em pó como polpa, sabe? Porque, tipo, atrapalhou ali, você perdeu a atenção, perdeu o foco. Aí já era, gente. Então, atenção e foco na hora de fazer rótulos é essencial pra gente não cometer erros, e aqui ninguém quer cometer erros, né? Era isso, gente. Essas 5 habilidades aí que eu acho que todo profissional de rotulagem tem que ter, tem que desenvolver, tem que desenvolver mesmo. Se você não tem, às vezes você fala assim, não sou muito organizada. Mas tudo bem, você pode ser. Isso dá pra gente melhorar, dá pra gente aprimorar. Ou então você fala, nossa, eu não sou persuasiva, eu nunca consigo convencer ninguém a fazer o que eu quero. Tudo bem, isso também dá pra melhorar. Essa questão da atenção dá pra melhorar. O comprometimento dá pra melhorar, dá pra gente se comprometer mais e fazer tudo certinho. E é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Gente, vou postar uma foto aqui depois da live. E aí vocês me contem lá, por favor, quais dessas habilidades vocês têm, quais vocês precisam melhorar. Foi a bateria do meu celular. Se vocês têm outras habilidades que vocês acham essenciais também, deixa lá pra gente saber. Então vamos conversar sobre isso aqui no feed, tá bom? Deixem lá nos comentários da foto que estarei com esta cara, com esta roupa aqui, que eu vou tirar logo depois da live. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando.
A Viviane falou, amo a área de rotulagem e adoro suas lives e conteúdos. Parabéns pelo engajamento. Muito obrigada, Viviane. Fico muito feliz que você goste. Espero estar te ajudando com todo esse conteúdo. Suas lives e vídeos têm me salvado em inúmeras dúvidas. Maria, que bom, é para isso que eu estou aqui. Vamos ajudar a todos. Aline, você, gente, vários elogios que leva boa que eu peguei aqui para ler. A Ju falou, Aline, você é maravilhosa, estou aprendendo muito. Que bom, Ju, fico realmente muito feliz que eu estou sendo útil para você e que você está aprendendo. A Fernanda falou, eu também era assim, começava várias coisas, mas não terminava nenhuma. Os planners me ajudaram bastante. Então, Fernanda, eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar coisas por fazer. Tudo que eu começo eu preciso terminar. É tipo, às vezes é até um inferno, porque eu sou aquelas pessoas que começam a ler um livro que eu não tô gostando, mas eu preciso terminar. Eu começo a assistir um filme que eu não tô gostando, mas eu preciso terminar. Então, eu preciso terminar tudo. Mas assim, coisas que eu poderia fazer muito mais rápido, demorava muito mais. Como eu falei, comecei a pegar erros meus mesmo, de falta de atenção. Então, não é legal, não é legal. E ainda corre esse risco, você deixa coisas por fazer, né? Jonas falou, faça de sua vida um evento. É isso, Jonas. A Glau, que é a aluna da turma nova do Vida de Rotulagem, falou, verdade, Aline, ótimas dicas. A Cris falou, eu faço avaliação de rótulo na hora do almoço, tipo atrasar o almoço pra isso. Já cometi erros nesse momento, então essa é uma regra minha, nem que seja para parar 15 minutos para comer algo e respirar. É essa questão da atenção e do foco, Cris. Às vezes é até isso, a gente quer comer fazendo o negócio. Gente, não, porque daí você não presta atenção nem uma coisa nem outra. No fim, a hora que você viu, sua comida já acabou, você nem sentiu o gosto dela, você ainda tá com fome, porque você nem saboreou, nem deu pra saciar, e o rótulo ainda ficou errado. Aí você tá comendo pão, você escreveu pão ali no rótulo e nem sentiu o gosto do pão. Então não é bom pra nenhum dos dois lados. Mas é isso. A Thay falou, preciso melhorar todas. Thay, mentira, todas não, porque o conhecimento base você já tem, que você é aluna formada do Vida de Rotulagem, foi super bem no exercício final de avaliação, recebeu seu certificado com honra. Então, pelo menos essa base de conhecimento você já tem. Agora é só construir essas habilidades em cima do principal, que é a base de conhecimento em rotulagem. Ai, gente. Olha lá, a Ayla Jobs. Ai, meu Deus. Não, acho que eu não consegui identificar seu nome. Mas ela falou, sou aluna nova do Vida de Rotulagem, mas só te vejo por aqui pelo Instagram. Questão de foco. Diria mais, não é nem só questão de foco, é questão de comprometimento em construir essa sua base de conhecimento e de organização para incluir os estudos no seu dia a dia. Então, olha só, viu? É falta de foco, de comprometimento e de organização. Então, você tem aí pelo menos 3 habilidades para desenvolver, para começar os seus estudos de rotulagem, para formar a base e depois para construir essas habilidades em cima dessa base de conhecimento que é essencial. Mas o primeiro passo você já deu, que foi entrar em um curso excelente de rotulagem, que é o Vida de Rotulagem. Então, pelo menos, você já tá aí no caminho certo. Ayla. E a Fernanda falou, isso, eu demorava muito, meio que um desespero pra dar conta de tudo. Também aprendi a nunca mais levar trabalho pra casa. Eu não tenho como não levar trabalho para casa, não é mesmo? Trabalho em casa, minha casa é o trabalho. Ai, mas é isso. Inclusive, esse pode ser tema pra outra live também, essa questão de trabalho em casa, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tema que eu trouxe. Eu quero cada vez mais trazer esses temas que têm a ver com rotulagem, óbvio, a gente fala sobre rotulagem aqui, mas que não é só legislação, e sim mais essa questão do mercado de trabalho, que foi abordado aqui hoje, de habilidades, né, skills que os profissionais de rotulagem
tem que ter, formas que a gente pode atuar, como melhorar o nosso trabalho, como construir essa base de conhecimento, tudo isso eu quero abordar aqui, pra gente expandir os nossos horizontes, né, e não ficar só no conteúdo, mesmo porque às vezes isso não é o que tá te faltando, e sim outras coisas aí que podem melhorar a sua vida. Apesar de que, como eu falei aqui 1000 vezes, é preciso ter essa base sólida de conteúdo, de conhecimento, e não pode ser rasa, tá, gente? Porque quando a gente tem um conhecimento raso, a gente sabe que a gente acha de tudo, que a gente sabe de tudo, a gente não se atualiza, a gente não vai atrás de novas informações, e uma vírgula que sai do lugar, você já não sabe mais fazer nada e já começa a fazer tudo errado. Então, é isso. Aceito sugestões também de temas pra gente tratar aqui nas lives. Tô com umas ideias novas. Vou conversando com vocês por aqui pra gente ajustar tudo, ok? Pessoal do Vida de Rotulagem, quarta-feira a gente tem live lá na nossa comunidade exclusiva do Instagram, às 7h30 da noite, então espero todos vocês lá. Pessoal aqui do Insta, não sei porque vocês ainda não estão no Vida de Rotulagem, estão esperando o quê? Brincadeira. Brincadeira não, gente. Falo, não é brincadeira, estou esperando todos lá, é verdade. Mas, pessoal aqui do Insta, que não vai ter live quarta-feira, no Vida de Rotulagem, a gente se vê aqui na quinta, como sempre, às 8 da noite. E agora eu vou postar uma fotinha aqui dessa live, certo? E quero vocês comentando lá nessa foto quais habilidades vocês têm, quais habilidades vocês precisam desenvolver, o que vocês estão fazendo para isso, e se tem alguma habilidade que eu não falei aqui e que vocês acham que também é super importante para trabalhar com rotulagem, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. E escutem a Tainá Chagas que falou, vem para o BR. Agora não, porque não tem turma aberta, né? Mas nas próximas espero todos que ainda não estão lá. É isso, gente. Um beijo, boa segunda, boa semana e eu encontro vocês por aqui.